Jesus e toda a espiritualidade aqui presente, que esses estudos de hoje sirva para nós e para passar para as outras pessoas. Nesse momento, Senhor Jesus, agradecidos estamos por mais essa oportunidade bendita de estarmos reunidos aqui em nome de Jesus. Irmã Dulce, que essa quarta-feira seja uma quarta-feira de estudo maravilhosos, que cada um de nós, com o conhecimento que vai nos passar, levamos para a nossa vida, para o nosso ensino e para todos, que seja proveitoso. Muito obrigada, Senhor, por esse momento bendito, graças a Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Seu Carlos, eles não vão para Fluido, não. Esse aqui não? Não. Ah, tá. Só o Jusileide vai. É, só Jusileide. Tá bom. Tem mais alguém da semana passada? Não, acabou, né? É só a Jusileide? É, sim. Sim, é só Jusileide, né, Luciana? Boa noite, gente. Boa noite. Então, estamos aqui mais uma vez, né? Para fazermos o nosso estudo do livro dos Espíritos, né? Vocês trouxeram o livrinho? Vocês ganharam, né? Na quarta passada, que o Dilton me contou, que vocês receberam aí de presente. É um presentão, viu, gente? Ter o livro dos Espíritos é um presentão. Mesmo que a gente não seja espírita, mas é curioso. Mesmo se eu fosse de outra religião, eu ia ter curiosidade de saber o que os espíritos desencarnados têm a nos dizer, né? Porque espíritos somos todos nós, né? Nós também somos espíritos, só que estamos aqui encarnados, né? Então eu preparei a nossa aulinha de hoje para a gente fazer o nosso passeio sobre a codificação espírita, né? Porque é esse conhecimento que Kardec trouxe para nós, lá no século XIX, que nós estamos estudando hoje. Olha só, um livro que foi escrito no século XIX, né? E tem tanta... É muito atemporal, porque fala de coisas dos nossos dias de hoje e fala de coisas que ainda vão acontecer, né? Coisas do futuro, que é o planejamento do nosso mundo regenerador, né? Nós estamos aqui nesse planeta no mundo de provas e expiações. Por isso que muitas vezes a gente precisa do consolo. E aí nós chamamos a nossa doutrina, a doutrina espírita, de doutrina consoladora. Porque aqui a gente acolhe, né? A gente vai ver. Não é que se resolve o problema de ninguém, porque o problema de cada um tem que ser resolvido por cada um. Você tem um problema, você tem que resolver o seu problema. Eu tenho o meu problema, eu tenho que resolver o meu problema. Seja ele financeiro, seja ele emocional, seja ele físico, seja ele espiritual. Eu que tenho que me curar, né? A cura está em mim, como a gente já tinha falado anteriormente, né? Então tá, hoje eu vou apresentar para vocês uma coisa que raramente a gente faz. Sabe o que é? Fazer a leitura da introdução do livro. E o livro dos Espíritos tem uma característica muito interessante, porque ele possui duas introduções, né? Por ser um livro de espíritos encarnados e desencarnados, porque ele foi feito por espíritos encarnados e por espíritos desencarnados. Então tem duas introduções. Tem uma introdução que é feita por Allan Kardec, né, que é o codificador da doutrina, que é a primeira introdução, e a segunda introdução que é feita pelos espíritos, tá? Então vamos lá. Kardec,
por ele ser um cientista e um professor, ele era muito detalhista, né? Então ele gostava ele não escrevia uma coisa sem ele ter a certeza daquela coisa, né? Então na introdução dele, ele já fala de todas as questões do livro inteiro. Ele faz como uma espécie de um resumão, né? A primeira introdução feita por Kardec é um resumão. E aí eu vou falar algumas partes hoje, depois a gente termina. E a parte do prolegômenos, que é a introdução feita pelos espíritos, já é menor. Essa introdução, ela foi colocada no livro com um propósito muito interessante. Eu pesquisei e procurei saber por quê, né, que tinha essa introdução feita pelos espíritos. É para dar confiabilidade ao livro dos espíritos, onde esses espíritos, eles se apresentam, eles colocam o nome deles, né? São pessoas, quer ver? Que já foram espíritos encarnados e são pessoas de renome, pessoas que na época deles viveram e deixaram a sua história, deixaram a sua marca. Porque a gente sabe que nós temos pessoas que passam pela vida naturalmente, né? Porque somos todos nós, passamos pela vida naturalmente. Mas tem aqueles espíritos, aquelas pessoas que são preparadas para vir ao planeta, para vir à Terra e alavancar o progresso e ajudar a nós, simples espíritos, né? Espíritos simples, somos todos espíritos simples, né? Então, olha, quem assina a segunda introdução do Livro dos Espíritos? João Evangelista, né? Viveu lá com Jesus Cristo. Santo Agostinho, vocês podem procurar lá, vocês ganharam o livro, vocês podem procurar no YouTube, porque não vai dar tempo da gente falar aqui sobre cada um desses personagens. Mas só de vocês ouvirem o nome, vocês já vão saber que são pessoas conhecidas, né? Santo Agostinho, todo mundo aqui já ouviu falar de Santo Agostinho, né? São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, que é o nosso grande segredo, que a gente não sabe bem quem é esse Espírito de Verdade. Tem espíritas que falam que é o próprio Cristo, né? Eu acredito que seja também. Pelas coisas que ele escreveu aqui, pelas respostas que ele deu, a gente fica assim, Jesus. E por que não? E por que não foi ele? Lógico, pois se ele veio aqui pessoalmente, ele nem mandou recadinho só no Livro dos Espíritos, né? Ele veio aqui pessoalmente, se encarnou, né? E viveu como homem, né? Aqui na Terra, junto com a gente, né? Naquela época. E a gente pode ter vivido naquela época também, né? Então tem o Espírito de Verdade, Sócrates, que viveu há 5.000 anos antes de Cristo e foi um grande revolucionário, né? Um grande filósofo, que inclusive foi morto também, né? Teve que tomar as putas, coitado. Platão, Fénelon eu não sei bem quem. Tio de Santana deve saber. Franklin, Swedenborg, também não sei quem é, entre outros. Mas esses assinaram a segunda introdução do Livro dos Espíritos. Ou seja, eles quiseram validar, né, esse livro aqui, né? E Kardec, por si só, ele já consegue fazer, ele já consegue validar o livro, sabe? Por sua inteligência, por sua esperteza, por sua organização. Ele consegue organizar o livro de uma forma muito tranquila. Então, vamos lá. Na primeira parte, aí eu fiz um resumão só para a gente poder entender, porque é importante, gente, que a gente leia a introdução dos livros quando a gente vai ler um livro, é importante que a gente leia a introdução, né? Porque ali na introdução, ele já dá a primeira luz, né? Sabe assim, quando dá o primeiro despertar? E aí depois, dentro dessa introdução, você fica curioso para saber mais a respeito de determinado assunto. Aí você vai diretamente nas questões propriamente ditas, certo? E aí, ele, por ser muito didático, né? Eu amo didática, né, gente? Por ser muito didático, ele ainda pegou a introdução dele e ainda dividiu aqui, minha gente.
Vocês podem ver aí no livro de vocês, em 17 partes. Então ele pegou a introdução, que normalmente as pessoas vão lá e escrevem uma introdução, que é uma espécie de um resumo, de uma resenha de todo o conteúdo do livro, mas ele quis falar de parte a parte. E isso é que desperta a curiosidade da gente. Olha que interessante. Na primeira parte desse resumão, Kardec nomeia a doutrina. Porque olha só que interessante. Já naquela época, e eu falei para vocês no nosso encontro passado, que ele já era, ele já lidava com o magnetismo, né? O Kardec, antes do espiritismo, o magnetismo ele precede o espiritismo. Kardec já fazia parte ali de um grupo de homens, né, e mulheres que trabalhavam com o magnetismo, né? Então, o espiritualismo, o espiritualista, ele já existia. Quem que é o espiritualista? Aquele que acredita em coisas além da matéria. Então, sempre existiu, né? Desde a nossa época lá primitiva, desde a época em que a gente era seres primitivos, a gente já acreditava em seres, né, que não eram palpáveis, que não eram materiais, né? Então a gente sempre acreditou. Então essa parte de espiritualista já existia no planeta desde o início, desde a nossa essência, né? Até porque a nossa essência criada por Deus, a nossa centelha divina, essa centelha divina, ela já busca desde o seu surgimento, desde o momento em que você surgiu como centelha divina, você já busca quem? Você já busca o Pai, você já busca o Criador. Porque embora a gente saiba que esse Criador está aqui, ó, no meio de nós, é esse fluido, né, que está aqui no meio de nós, na matéria e em toda parte, mas a gente quer sentir. E sentir Deus é diferente de você crer em Deus. Quando você fala, eu acredito em Deus, é uma coisa, mas você sentir Deus é uma outra coisa. A gente consegue sentir quando a gente consegue fazer as nossas meditações, quando a gente consegue entrar num processo de oração bem profundo, a gente consegue naquele momento sentir a presença do Criador, sentir-se amparado, né? No momento em que a gente se sente assim amparado de alguma forma, a gente consegue sentir o Criador. Mas a gente busca um contato, uma forma mais direta. Mas nós sabemos que nós estamos num processo. Nesse processo de conhecer Deus, né? E esse processo passou lá pelo mundo primitivo, pelo mundo de mineral, vegetal, lembra que a gente já falou sobre isso? E agora, nessa parte que nós estamos vivenciando agora, que é no nosso planeta de provas e expiações, estamos aqui lutando para vencer cada etapa, cada dificuldade, para a gente poder evoluir cada vez mais. Então, Kardec, nessa parte número 1, tendo em vista tudo isso que eu falei, que tá vendo? Eu tenho que me centrar aqui, senão meu tempo não vai dar tempo, mas agora tem um reloginho, viu, Sabe? Vou olhar ali, ó, e ver. Nessa parte 1, Kardec resolve dar um nome para essa doutrina. Ele quer dar um nome. Ele não quer que seja, assim, uma coisa espiritualista, sabe? Porque o espiritismo não é só isso. Não é só acreditar que existe algo imaterial. A doutrina espírita nos ensina a conviver com esse mundo espiritual. A doutrina espírita nos mostra que nós somos essencialmente esse mundo espiritual. Nós somos essencialmente espíritos. Aqui nós estamos por um período encarnados enquanto matéria. Isso a doutrina espírita nos ensina. Então, Kardec quis dar um nome. E aí ele sentou e resolveu dar o nome de doutrina espírita. Por ser a doutrina dos espíritos, né? Inspiradas no conhecimento que nos foi dado pelos espíritos.
certo? E quem pratica essa doutrina, quem frequenta essa doutrina é chamado de espírita ou de espiritista, né? Eu posso dizer, eu, Vilma Kardec, eu sou espírita, né? Porque eu pratico a doutrina espírita, eu trabalho dentro de uma, de duas, três casas espíritas, eu sou espírita. Eu estudo a doutrina, né? Não necessariamente, claro, a casa espírita, ela não recebe, nem fica, não acolhe apenas pessoas que são espíritas. Longe disso, né? O trabalho do espírita é com todo e qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer partido político, de qualquer raça, de qualquer classe social. Isso não tem a menor importância para quem é espírita, para quem trabalha pelo espiritismo, né? Só importa a doutrina, o que a doutrina nos ensina é que o ser humano, ele tem o seu valor independente de qualquer coisa que ele seja. Mesmo que ele esteja lá na prisão, ter cometido o maior crime do mundo, o espírito ele não tem. Pelo menos é o que a doutrina explica, ensina, né? Ele não tem que julgar, ele não tem que condenar ninguém, né? A doutrina ensina a gente não condenar. A gente condena, a gente critica, não tem jeito. Eu tô falando assim, mas não significa que, porque então ela é espírita, ela é toda bacana, não. Eu posso, né? Ela vai concordar com tudo. Não. A gente também está ainda no processo. A gente ainda está aprendendo a ser espírita, né? Então não é assim, a gente vai ter críticas mesmo com relação a muitas coisas na vida. Na parte 2, como essas várias religiões da época falavam sobre alma, né? Quem era espiritualista falava sobre alma. Uns falavam que a alma era aqui no corpo, movia o corpo, porque todos, e quem é cientista sabe que algo em nós nos move para a vida, porque algo sai de nós para a gente morrer, não é? Então existe em nós alguma coisa, alguma energia, e que nós, espíritas, damos o nome de energia vital, que é dada a todos os seres, né? E essa energia, ela junta com esse corpo e é chamada de alma, para alguns espiritualistas. E muitos espiritualistas falam assim, que essa alma está aqui junto desse corpo, e que quando esse corpo com essa alma é capaz de fazer e gerar energia e fazer coisas, mas quando esse corpo acaba, essa coisa, essa energia que está dentro, também acaba com ela, né? Outros não, outros espiritualistas dizem assim, que quando esse corpo acaba, esse indivíduo passa a fazer parte de um todo. É o panteísmo, né? Passa a fazer parte de um todo. Então, eu deixo de existir e passo a fazer parte de um todo. Como uma gota de água que cai no oceano, né? Cai no rio, ele é uma gota d'água. Caiu no rio, virou rio. E vai para o oceano e ali passa a ser um todo. A doutrina espírita não. A doutrina espírita, ela fala que você é individual. Que você é um ser único. Que você não morre nunca. Você nunca deixa de viver. Nunca. Né? Você sai de um corpo, volta para o mundo espiritual, que é a sua casa. Em determinado momento ali, daquela vida espiritual, você retorna reencarnando e por aí vai, nesse ciclo, né? Então, essa é a diferença, tá? O Espiritismo nos ensina dessa forma e Kardec, nessa parte 2 da introdução dele, fala sobre isso, né? E a gente fala que o nosso fluido vital é diferente da alma e do espírito, né? O fluido vital é o que nos mantém vivo aqui, né? Que mantém esse corpo em pé, né? Nós somos muito mais do que o fluido vital. A gente é muito além. A gente tem uma individualidade. Eu morro, eu desencarno, né? A gente fala desencarnar, porque quando a gente fala morre, morreu, acabou, né? Aí não, a gente desencarna, sai desse corpo
E aí esse fluido vital, ele continua, porque você continua vivo, continua existindo. Deu para entender isso aí, né, gente? Tranquilo? Na parte 3, ele fala como os espíritos se manifestam lá no primeiro momento do século XIX. Aí ele conta por que naquele momento a espiritualidade maior, a espiritualidade amiga, quis que aquele grupo, que era Kardec, e um grupo de outras pessoas, não era ele só, né? Por que eles experienciassem aquela situação de mesas girantes, né? Já pensou que coisa? Né? Foi uma coisa, um evento, né? Vários eventos de coisas fantásticas, né? De mesas girantes, da manifestação do Espírito, né? Da manifestação do Espírito. Ele quis, a espiritualidade quis assim, até para que se tivesse mais notoriedade, né? Para que outras pessoas aderissem àquele movimento que seria ali naquele primeiro momento um movimento, né? O movimento espírita, né? E aí já nessa parte ele fala que depois de você agregar pessoas, quando eu tenho um projeto, por exemplo, eu quero agregar pessoas, chamar pessoas para estar junto comigo nesse projeto. Eu não tenho que convencer essas pessoas, né? Se eu quero que um grande empresário invista dinheiro num projeto que eu tenho que provar, eu tenho que escrever, tenho que provar a essa pessoa que eu tenho condições de gerir aquele dinheiro, não é verdade? Então é mais ou menos assim também. Lá na época, ele teve que agregar pessoas, chamar pessoas para trabalhar esse projeto espírita, né? Do espiritismo. E na parte 4, ele fala justamente de como esse movimento cresceu. E ele fala sobre a comunicação com os espíritos. E aí ele foi quando ele conheceu alguns médiuns. E a espiritualidade amiga, a espiritualidade maior, embora ela estava ali a todo tempo protegendo essa doutrina, protegendo esse projeto. Por quê, gente? Porque olha só, não existe sabotadores aqui? Pessoas que tentam o tempo todo te sabotar? Não é o tempo todo, porque eu não tenho ninguém, graças a Deus. Mas eu estou dando um exemplo assim. Você quer uma coisa e o outro quer também. Eu tenho aqui R$100. Eu tenho que fazer alguma coisa para conseguir R$100. O outro também tem que fazer para conseguir R$100. Então vai gerar ali uma briga, uma confusão, porque todo mundo vai querer aqueles R$100, não é isso? Assim como existem sabotadores aqui, encarnados, existem também os desencarnados. Existem os espíritos futriqueiros. Igual existe aqui os futriqueiros, existe lá também. Do mesmo jeito. E espíritos inteligentes. Embora eles sejam inferiores, porque moralmente eles são inferiores, mas são inteligentes. Eles estudam. Como aqui. Vai lá, tenta lá sabotar um traficante do Rio de Janeiro, lá do Morrão, daqueles que tem todo o domínio do morro. Você consegue? Só não consegue nada. Ninguém acha nem seu corpo, nunca mais. Né? Eles põem lá. Então, da mesma forma, existe isso também no mundo espiritual. Existem aqueles espíritos sabotadores que não queriam, aliás, que esse projeto desse certo. Que o mundo espiritual fosse mostrado para as pessoas. Né? Até porque é mais fácil de você convencer o outro de que existe o inferno. Quando você morrer, você vai para o inferno, está condenado. Não tem aquela novela, vai para o mármore do inferno, né? Que vai. A gente que gostava lá da Jade, né? Vai pro mármore do inferno, né? Aí a pessoa tinha que ficar quietinha, fazer tudo que o outro mandasse, né? Pra não ir pro mármore do inferno, né? Aí chega uma doutrina que chega e fala assim, olha, não, você errou. Ô meu filho, você errou, mas pode consertar. Esquece, o que você fez no passado não tem tanta importância. O que importa é o que você está fazendo a partir de hoje. Ah, não tem importância, não. Eu roubei lá no passado e aí, nossa, mas isso me leva na minha cabeça, eu tenho um arrependimento tão grande. Acabou.
acabou. Você errou, passou, você se arrependeu e agora você vai fazer de novo? Se você tiver a oportunidade, você faz de novo? Não. Então, você já cresceu, você já evoluiu. Não se preocupe, você não vai por mármore do inferno. Você não fica mais aliviado? Então essa é a doutrina. A doutrina espírita, ela mostra para você que você pode o tempo todo se melhorar. A cada dia, a cada hora. Amanhã você pode acordar e falar assim, hoje eu serei um novo homem ou uma nova mulher. Sabe? Pegar aqueles seus defeitinhos lá todos e falar assim, isso aqui eu não vou fazer mais, isso aqui eu não vou... Você vai crescer espiritualmente. Essa é a oportunidade que Deus nos dá mesmo, todos os dias, nos acordando, né? E aí, nessa parte 4, Kardec começa a perceber, ver que tem que acabar esse negócio de showzinho de mesa girante, de luz apagando, de pancada na parede. Ah, pelo amor de Deus, isso é coisa, né? Isso não é coisa de espírito evoluído, não, né? E aí a espiritualidade apresenta para ele os médiuns. O que são médiuns? Pessoas que conseguem ter comunicação, fazer comunicação com esse mundo espiritual. No primeiro momento, a gente pode entender hoje assim, todos nós, de alguma forma, somos médiuns. Todos nós. Nós temos intuição. Uma mãe, por exemplo, toda mãe é intuitiva. Toda mãe sabe, sente na pele, sente, né, no coração. Todos somos médios. Isso se chama mediunidade, né? Só que ali naquela época, eles não precisavam muito de médios intuitivos. Eles precisavam de médios comunicadores, né? E aí, nesse primeiro momento, enquanto o pessoal sai, eu vou beber uma água. Essa seca trava a garganta, chega uma hora, parece que vai, né? Bom, então, ele precisava de médiuns que conseguiam comunicar com facilidade com esses espíritos, né? E aí, lógico, a espiritualidade maior que estava organizando esse livro, que é o Livro dos Espíritos que a gente está falando, apresentou, levou, né, para ele, para Kardec, esses médiuns, né? E eles eram, na sua maioria, médiuns psicográficos, médiuns que conseguiam escrever, tá? O espírito desencarnado citava lá, ditava as mensagens e eles escreviam e passavam para Kardec, né? E foi aí que começou, então, esse diálogo com Kardec. A espiritualidade, então, escolhe, né, esses médiuns e é levado a eles. E teve problema com esses médiuns? Teve alguns problemas. Teve médium lá que falou que queria o nome deles lá no livro, né? Só que aí Kardec já tinha decidido, definido com os espíritos que nenhuma psicografia levaria, não, porque pensa, cada coisinha dessa daqui é uma psicografia, né? Foi escrito por um determinado médium. Ele falou que não. Por quê? Porque ele queria justamente que aquele escrito não pertencesse ao médium, pertencesse à espiritualidade, né? E no momento em que eu escrevo um texto, você vê que até nos dias de hoje, Chico Xavier, ele escreveu os 400 e tantos livros dele, ele não coloca sempre psicografado por Chico Xavier, mas sempre coloca o nome de quem? Do espírito que ditou o livro, né? No caso do Livro dos Espíritos, não era possível, porque era um livro, gente. Não tinha como estar ali todo tempo escrevendo o nome de um médium, né? E o objetivo, qual era o objetivo da escrita do Livro dos Médiuns? É que tivesse o quê? Veracidade, que as pessoas pudessem ler e confiar. E aí o que
que acontecia também? Kardec, quando ele fazia uma pergunta para um médium, um determinado médium aqui na cidade de Paris, por exemplo, ele fazia essa mesma pergunta para um médico que estava lá na Alemanha. A mesma pergunta, né? Então eles conseguiam, ele comparava depois as respostas e via qual eram as mesmas respostas. Aí por isso que colocava no livro. Quem foi que escreveu? Quem foi que deu aquela resposta? Né? Tinha que ficar só o espírito mesmo, né? Tá. Aí depois ele faz um resumo, e aí eu tenho 5 minutos para ler esse resumo para vocês, que é um resumão do livro dos Espíritos. E aí o que vai acontecer? Você vai ver aquilo que você mais tem curiosidade e você vai passar a ler. Vai começar a ler, se você quiser, claro, né? Vai lá nas páginas onde tem os capítulos com as perguntas, né, que Kardec elaborou para os Espíritos e as respostas. Tá certo? Então, conforme notamos, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmo pelo nome de espíritos ou gênios. Ah, sim, tem uma curiosidade muito legal que eu vi na escrita desse processo. Lembra que eu falei dos futrica? Eu acabei não me perdendo e não expliquei para vocês. Os espíritos futricas, tinha uns desses sábios que chegavam, né, fazia a psicografia lá, mandava mensagem. Aí o Kardec sempre queria saber quem é você, né? Qual é o seu nome e tal. Aí ele falava, eu sou gênio. Ó, sou gênio. Aí Kardec, é gênio, isso tá me cheirando, né? Porque os próprios espíritos, a espiritualidade amiga, queria testar Kardec, queria ver se ele estaria atento às respostas, né? Porque deu um trabalho danado para ele fazer isso daqui. Ele teve que prestar atenção nas respostas que eram dadas, porque algumas respostas a espiritualidade permitiu para testar Kardec, para ver se ele estava atento, né? Que alguns futricas respondessem. E aí Kardec conseguia perceber com clareza quais eram as respostas daqueles espíritos que eram espíritos superiores, espíritos maiores, e quais eram os espíritos futriqueiros, certo? Vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram a fim de mais facilmente responder a certas objeções. No primeiro momento, ele trata de Deus, do Pai Criador. O que ele fala? Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. E nós não temos mais palavras, não existem palavras no nosso vocabulário para poder descrever o nosso Pai. É essa a descrição que eu acho maravilhosa, né? Que coisa mais linda, Jesus! Olha isso! Tá lindo, parabéns! Criou um universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Ó, quem criou o mundo material? Foi Deus. Quem criou o mundo imaterial? Foi Deus também. Tudo pertence a Deus. Tudo pertence. Ah, então Deus criou o mal também? Não, gente. O mal é justamente a ausência de Deus. O mal é a ausência de Deus. Quando o mal está em nós, e ele está em nós, né? Em várias atitudes, várias ações. Oh, coitadinho. Então o mal também está em nós. Esse mal está em nós porque nesse quesito nós estamos sem Deus. Nós estamos sem Deus. Porque se a gente estiver com Deus, a gente não vai ter o mal, né? Se a gente tem ali o vizinho futriqueiro, a vizinha futriqueira, que fica lá falando da vida da gente, se a gente nem der bola, se a gente nem passar, pra quê? O mal está em quem oferece. O mal está em quem oferece. Se o outro está falando mal de você, o mal está em quem, gente? Nele. O mal está nele. É? Futriqueiro? O mal está nele. Está em quem está sendo falado? Não. Nem aí. Né? Então a gente pode lutar contra o mal o tempo todo. O tempo todo. A gente pode o tempo todo fazer as nossas
escolhas. Fazer nossas escolhas, estar próximo de Deus, mais próximo dos ensinamentos do Cristo, ou no meio dos gênios lá, dos espíritos futrica, que são os nossos obsessores que de vez em quando vêm, né, nos perturbar. Mas eu nem concordo muito com isso, esse negócio de, eu fiz isso por causa de obsessor. Que conversa. Conversa fiada, eu acho. Eu acho que se você tem um obsessor futrica perto de você, é porque tu é futriqueiro que nem ele. Porque nós atraímos aquilo que somos. Nós atraímos aquilo que somos. Não pense nisso, que nenhum espírito obsessor vai... Futriqueiro pode ser tanta coisa. Fofoqueiro, maldoso, pode ser aquela pessoa que faz mal ao outro, né? Se você tem um obsessor perto de você, presta atenção. Se você acha que na sua casa tem espírito ruim, presta atenção também. Quem tem na sua casa, vai ver. Viu? Porque, igual o seu Carlos falou aqui, que os espíritos ele não usa. A doutrina espírita, ela não utiliza de incenso, nem de vela. Mas eu sou espírita, eu amo incenso. Eu passo incenso na minha casa uma vez na semana. Eu incenso, eu sou reikiana antes né? Eu sou espírita primeiramente, mas sou reikiana também. Então, faço o meu processo de reiki, chocurei, quanto é canto, faço as minhas limpezas, eu cuido. Por quê? Porque se eu não cuidar, né? Se eu tenho ali passo uma raivazinha, se eu alimentar aquela raiva, o que vai fazer? Vai gerar uma energia ao meu redor. E essa energia vai trazer para perto de mim espíritos obsessores. Pessoas que querem aquela energia. Porque a sua energia, ela alimenta. A nossa energia vital encarnada, ela alimenta a energia de espíritos que estão desencarnados. Se o espírito ele é bondoso, se ele é uma espiritualidade amiga, como os nossos guias e mentores, porque o nosso Pai, diante de toda a sua misericórdia, deu a cada um de nós guias e mentores. Não é um anjo de guarda, não. Nós temos pessoas ao nosso redor que nos ajudam, se a gente quiser. Se a gente quiser. Porque se a gente resolve ficar com os gênios, com os futrica, os obsessores, eles se afastam. Ou os espíritos amigos, eles se afastam. Porque você tem o seu livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Você pode estar na companhia de quem você quiser. Seja bom, mal, seja de luz, seja como for, né? Então aí a gente faz. Não estou dizendo que a gente vai ser santo o tempo todo. Não existe isso. Não tem como. Nós somos humanos, né? Tem coisas que machucam, que dói. Aí a gente sente ali aquela dor, mas depois a gente joga o joelho no chão porque a gente crê num Deus. A gente acredita num Pai que é misericordioso e que cuida de nós. Olha aqui, ó. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberano, justo e bom. Então eu tenho um Pai que cuida de mim. Então eu vou pedir a Ele ajuda para limpar da minha mente esse rancor, essa tristeza, essa angústia, essa vontade de falar da vida do outro, né? Essa vontade de fazer uma coisa errada, uma coisa que eu sei que vai prejudicar outra pessoa. Eu tenho o poder de parar e de fazer melhor e de ser melhor. Certo? Então, no nosso próximo encontro, nós vamos continuar falando sobre isso, sobre esses capítulos do Livro dos Espíritos. E aí, da próxima vez que a gente se encontrar, eu gostaria que vocês vissem lá no livro que vocês levaram para casa, vissem uma questão que vocês queiram falar, né? Que vocês leram, vocês vão falar assim, olha, eu li sobre essa questão e gostaria de discutir aqui. Uma dica super boa, gente, vai no YouTube, você pode procurar lá no YouTube sobre a doutrina, né? Explicações sobre a doutrina, sobre o Livro dos Espíritos, você pode procurar e você vai encontrar outras explicações bem melhores até do que as nossas aqui.
Tá certo? E eu acabei porque eu tenho um relógio ali para me mostrar que eu tenho um minutinho aqui, né? Então, muito obrigada, gratidão. E fechemos os nossos olhos. E vamos agradecer a esse Pai que é maravilhoso. Esse nosso Pai Criador. Salve nosso Pai Criador. Salve nossa Mãe Natureza. Salve a espiritualidade amiga. Gratidão. Vamos encher o nosso coração nesse momento de gratidão. Gratidão a esses espíritos que se dispuseram a vir e a escrever sobre o livro dos espíritos, a incluir Kardec para falar conosco de que nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Nós temos um Pai maravilhoso e piedoso que nos dá a cada manhã a oportunidade de sermos diferentes, de sermos melhores, sermos transformadores, agentes transformadores de nossa casa, de nosso lar. Obrigada, Senhor. O coração se enche de gratidão. Se enche de gratidão ao Mestre Jesus, nosso irmão amado, que veio vivenciar e experienciar conosco a tão difícil tarefa de estar encarnados. Não é fácil estar encarnados. Por isso a gente precisa sempre buscar a luz de nosso Senhor Jesus, nosso Pai Criador, de Nossa Senhora Maria Santíssima, que trabalha por nós, que trabalha por nossos irmãos, no umbral, em mundos menores, acolhendo e trazendo para perto de Deus. Senhor, muito obrigada, gratidão. Deus seja louvado para todos sempre. Que assim seja. E nessa mesma vibração, ainda com os olhos fechados, elevados sempre ao nosso Mestre querido Jesus, metalizando essa figura meiga que nos fortalece, que nos envolve com muita luz. Vamos olhar, imaginar aquela cachoeira de águas cristalinas lavando todo o nosso corpo físico, lavando todo o nosso corpo espiritual nesse momento, tirando todos os nossos maus pensamentos, mágoas de coração, nos envolvendo nessa limpeza amorosa, com muita luz de amor, muita luz. Rogamos a espiritualidade que vá nos nossos lares para fazer essa limpeza também, dos nossos entes queridos, em especial aqueles que têm mais dificuldade nos campos dos vícios, maledicência. Rogue por ele, aquele colega de trabalho, vizinho. Rogue, isso é caridade. E assim, mestre querido, com essa limpeza maravilhosa que esses irmãos nos proporcionam, rogamos a Ti a Tua luz, aquela luz que vem nos fortalecer, nos dá o reequilíbrio à nossa vida, nos transformando em uma fonte de luz maravilhosa, fortalecendo todo o nosso chakra, todos os nossos fluidos vitais, nosso espírito, perispírito, nos reequilibrando. Rogamos a Ti, mestre querido, que essa luz voe à nossa casa, criando lá uma cúpula magnética, envolvendo em muita luz, e aos nossos entes queridos também, que através da nossa fé, eles sejam reequilibrados,
E assim, meus queridos, graças te damos. Queremos fazer a oração que tu nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livra, Senhor Jesus, de todos os males. Graças te damos. Que Deus para todos sempre seja louvado.